Eu preciso tratar agora de alguns problemas que muita gente tem relativo à ciência da computação, certo? Mas para eu tratar desses assuntos eu preciso de algumas introduções, beleza? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho o dom da pesquisa e a habilidade da pesquisa, beleza? Eu tenho o dom da análise e eu tenho a habilidade da análise, beleza? Ponto. O que acontece? O mecanismo de fato de aprendizado é completamente diferente do decorar, né? Embora muita gente pense que não decorou, mas decorou. Então, ilustrarei o mecanismo de aprendizado. Como é que funciona? Imagine que a pessoa é colocada em um certo ambiente, certo? E nesse ambiente ele lida com, interage, né, com algum tipo de conhecimento e trabalho. Se ele tiver vocação para aquela área e dedicação, então ele aprenderá aos poucos e isso capacitará ele. Como a gente sabe que ele foi capacitado? Funciona assim: as coisas invisíveis daquilo que ele está estudando passam a se tornarem visíveis na medida que ele aprende de fato aquilo ali. Então, basicamente, ele se capacita a resolver problemas daquela situação em questão, certo? Então, se a pessoa pensa que aprendeu, mas não consegue resolver nada daquele universo, né, ou multiverso que ela diz haver aprendido, ela não aprendeu nada, porque não sabe resolver nada, beleza? Então, qual a questão? Eu quero tratar, eu falei de pesquisa e tal, análise, então eu quero tratar disso. Como está o meu mecanismo de pesquisa atual, né, de uns anos para cá? Eu estou em um nível que eu consigo enxergar o mecanismo, beleza? E esse mecanismo é como? Esse mecanismo é da seguinte forma: eu estou agora em um estado intelectual, beleza? Que funciona como? Eu tenho um limite intelectual hoje e evoluo constantemente. Então, se meu limite hoje é 100, meu limite amanhã será 120 e meu limite depois de amanhã será 140. Então, essa expansão de limite, né, demonstra que eu me tornei mais capaz nas coisas, né? Pronto, compreendi mais coisas, evoluí e sou capaz de resolver mais coisas, ou coisas que eu já sei eu resolvo melhor, beleza? Funciona assim, não tem muito o que falar. No mecanismo de pesquisa, que eu já consigo enxergar já faz um tempo, né, muito tempo, como é que funciona? Eu estou aqui em um estado intelectual específico em evolução e pesquisas estão invisíveis. Eu não vejo as pesquisas, eu não tenho acesso a elas. Embora eu esteja em processos de pesquisas agora, eu não tenho acesso a todas as pesquisas. Então, como funciona? Na medida que eu evoluo, eu me torno mais perceptivo, eu percebo mais. Então acontece o que a gente chama de insight. Não é o divino Espírito Santo que vem conversar comigo ou passa a mão em minha mente, me dá um presente, nada disso. Na medida que eu me capacito mais e percebo mais, em um momento específico, eu percebo uma pesquisa, beleza? E eu interajo com ela e pesquiso aquela pesquisa. Mas de fato, o que seria uma pesquisa, certo? Bem, uma pesquisa é um processo de criação de um conhecimento que não existe.
beleza? E esse conhecimento gerado pela pesquisa científica, consequentemente, pesquisa é científica, não preciso ser redundante. Esse conhecimento que foi criado é chamado de tecnologia daquela ciência. Tecnologia, certo? Foi um estudo de alguma técnica, beleza? Pronto. Basicamente, e o que seria um desenvolvimento, certo? Lembrando que o processo de pesquisa é comum às ciências todas que existem e virão a existirem, beleza? Pronto. O processo de desenvolvimento nas pesquisas processos derivados das pesquisas também são processos comuns às ciências todas. Então, como funciona? Espera-se que a pessoa vá à faculdade porque ela tem vocação, ela tem dom. E no processo de labuta na ciência que ela escolheu, ou que ela foi escolhida pela ciência, ela desenvolva algumas qualificações. Como, por exemplo, ela tem que sair no mínimo técnica. Ela tem que saber resolver problemas daquela ciência. Beleza? No caso de uma ciência da computação, espera-se, e sempre acontece, que o cientista de fato da computação, ao entrar no curso, na labuta da ciência da computação, ele desenvolva habilidade de análise, porque todo cientista da computação tem um dom da ciência da computação e tem habilidade e tem um dom da análise, mas ninguém nasce com habilidade nenhuma. Então espera-se que nós desenvolvamos, né, habilidade de análise durante o curso. Outra habilidade que espera se desenvolver é que, como todo cientista da computação tem o dom da pesquisa, que a pessoa desenvolva a habilidade da pesquisa. O problema é que muitos desenvolvem, mas não percebem, beleza? Pronto. A análise a gente sempre desenvolve, sempre percebe. Então, o que acontece? Isso vale para tudo, para o médico, para o arquiteto, para o engenheiro, o biblioteconomista, né, estudante de letra, biologia, o que for. Isso é comum às ciências, essas coisas são comuns às ciências, certo? E basicamente o que seria um desenvolvimento? O desenvolvimento é uma construção, uma produção de algum recurso, alguma ferramenta, ok? Derivada de alguma tecnologia que foi derivada de uma pesquisa. Então, por exemplo, vamos dizer um robô que a gente criou para fazer cirurgia ocular, cirurgia nos olhos. Aquilo é um produto de desenvolvimento, não é uma pesquisa. A pesquisa foi feita antes e desenvolvedores desenvolveram aquela máquina baseada no conhecimento que já existe, porque a gente não consegue desenvolver nada baseado em um conhecimento que não exista. Não é milagre, não cai do céu. Embora muita gente pensa, né, devido ao narcisismo, à presunção, devido a serem pessoas que não aceitam que outras pessoas sejam capazes de fazerem coisas que ela não é capaz, ela não aceita isso. Essas pessoas pensam que o televisor não foi projetado, pesquisado, criado por um ser humano. Um rádio, um teclado, um processador, um computador, né, um carro, o que for, um mouse, ele não aceita. Isso aí. Então, como é que funciona? Esses objetos todos utilizados, que as pessoas usam, mas não têm consciência, são produtos de desenvolvimentos derivados de pesquisas, derivados de tecnologias, beleza? O televisor em si não é uma tecnologia, a câmera não é uma tecnologia, o teclado, o carro, a máquina de ajudar a operar os olhos, o que for, isso em si não é uma tecnologia, é um produto. Mas qual o problema? Infelizmente, o ser humano tem certos problemas mentais e ele não gosta de certos termos. E ele gosta muito de ser chique. Então, ele não gosta de chamar um computador, um telefone de aparelho eletrônico, porque ele pensa que é antiquado, digamos assim, antigo. Então, ele gosta de chamar de tecnologia porque engrandece ele. Ele tem uma tecnologia, então ele se considera melhor, maior. Certo? Então, isso é complicado, porque
Por exemplo, o ser humano chama muito o mercado mundial de economia. Tá errado, porque economia é uma ciência. Ciência não se vê. Ciência não é material, você não toca. Então, mas ele não chama de mercado porque para ele lembra de feira, lembra de legume e fruta, ele não quer. Então ele quer chamar de nome chique, para ele se sentir chique, ele se sentir melhor. Então ele chama de economia. E por aí vai. Certo? A questão isso é complicado porque ele aprende errado e ensina errado. E pensa errado e vive errado, lógico, porque nossas escolhas são derivadas de nossos pensamentos. Nossa vida é derivada de nossos pensamentos. E a pessoa vai pensando tudo errado. E tô falando isso porque, como eu falei, toda a ciência é pesquisa, é tecnologia, é desenvolvimento. Certo? A questão é que a ciência da computação também, ela é pesquisa e ela desenvolve. Qual a questão? Por que eu tô falando, por que eu tô fazendo essa introdução aí? É um pouco abrangente e aparentando, talvez aparentando para alguém que não tenha nada a ver. É bem simples. A gente tem que partir do princípio, de fato, dos tipos de ciências, né? Basicamente temos dois tipos de ciências: a ciência pura, as ciências puras e as ciências aplicadas, beleza? Não confundam ciência aplicada com ciência exata ou ciência numérica. Primeiro que ciência exata não tem nada a ver com número. Toda ciência é exata, toda ciência ela constrói seu conhecimento através de pesquisa com exatidão ou virá a ser exato. Né? Não existe esse negócio de você fazer uma transplante de coração pela metade e por aí vai. Não existe esse negócio de você fazer um teclado pela metade, já que são desenvolvimentos. A gente não desenvolve uma coisa perfeita de um conhecimento, né? De uma pesquisa imperfeita ou incompleta. Então, por exemplo, a matemática chamam de exatas. Não, mas temos a matemática é praticamente, ela é toda repleta de números inexatos. Ela não é exata, nunca foi. São números inexatos. Trabalhamos com números inexatos, números incertos. Tanto é que fazemos se a ciência da matemática ela não fosse incerta, se ela fosse certa e exata, não se precisaria fazer cálculo nela. Já se saberiam os valores, já se saberiam as respostas. Não é assim que funciona. Então o que acontece? A ciência pura, basicamente, ela é feita para cientistas puros. E o cientista puro se desenvolve nessa ciência como cientista puro. E o cientista aplicado se desenvolve como cientista aplicado nas ciências aplicadas. Certo? Então, por exemplo, a ciência da computação ela é uma ciência pura. Não quer dizer que não possam ter profissionais que apliquem. Certo? A medicina, por exemplo, é uma ciência aplicada. Mas ela tem pós-graduações para treinar o cientista puro médico. Existe mestrado e doutorado para poder treinar o médico pesquisador que tem a vocação para ele ter a habilidade de ciência pura, de pesquisa. Já que por natureza ele se formou, ele é um técnico, ele é um desenvolvedor. Ele resolve problemas. Certo? Então, como você vê que ele é técnico? Ele resolve problemas técnicos, né? Exatos, sem fugir do tema, não pode fugir do tema, senão não resolve nada. Relativo aos problemas da especialização que ele escolheu ou no geral. Oftalmologia, gastro, o que for, certo? Neuro. Então toda a ciência é assim. Toda a ciência aplicada tem o treinamento para o cabra que tem a vocação para pesquisa, ele desenvolver suas habilidades de cientista puro, todos eles. A engenharia, a arquitetura, né? Por exemplo, a biologia é ciência pura. Né? Então, bem, eu estou falando isso por causa do seguinte.
muitas pessoas perdem tempo entrando em cursos de ciência da computação ou semelhantes como análise de sistemas, né? Ou engenharia da computação, sistemas de informação. E dizer por quê? Porque ele é um cientista aplicado. E ele não aprenderá muita coisa ali, ele está perdendo o tempo dele. Como é que a gente sabe que ele está perdendo o tempo dele? Bora partir de uma coisa menos pesada. A gente vê muita gente na escola, né, antes de entrar na faculdade, com muita presunção, né, muito orgulho de si mesmo, sem motivo algum, de dizer por quê. A pessoa começa a tirar muito 10 em matemática e física e ele pensa que sabe matemática, ele pensa que sabe física. Ele nada mais é que um preguiçoso, ele não quer se esforçar em outras disciplinas, normalmente. E é imaturo, já que ele só quer estudar ou fazer aquilo que ele gosta, que ele quer, imaturo, não é a questão agora. E o que acontece? Ele não sabe matemática, ele decorou receitas de bolo, que ao ele se deparar com questões semelhantes às receitas de bolo que ele decorou, ele tenta percorrer um caminho e dar uma solução para aquela questão. Mas se você conversar com ele sobre matemática e física de fato, ele não sabe do que você está conversando. No caso de uma ciência da computação é muito mais complicado, porque ele não terá chance de entender as coisas, certo? Porque a ciência da computação, ela é concebida, ela é desenvolvida para o cientista puro ser desenvolvido. Ele se tornar um cientista puro, um cientista da computação puro. Então, um cabra desse que não é cientista da computação, ele pegará muitas matemáticas complexas, muitas disciplinas, muitos conteúdos que ele não absorverá nem 10% do que ele não conseguirá se desenvolver nem 10% daquele conteúdo, porque não é para ele. Ele está perdido, ele está indo no caminho errado. Certo? Então, qual o caso? Ele entrará lá, mesmo, como é que funciona? Mesmo que, como alguns fazem, tirando 10 em tudo, se você for conversar com um cabra desse, um cientista da computação for conversar com um cara desse, e começar a conversar de fato com o conhecimento que ele tem dentro de si, esse cabra que tirou 10 em tudo não saberá do que está sendo tratado, ele não entenderá a conversa. Ele não saberá, ele não entenderá aquilo ali. Porque não faz parte da natureza dele entender aquilo ali. E ainda mais ele é presunçoso, ele diz que se tirou 10 em tudo, ele sabe tudo sobre tudo. Só que existe uma questão bem objetiva, bem prática, bem exata para esse tipo de situação, que é o seguinte: toda disciplina de um curso superior, de uma ciência, possui um universo, às vezes com mais que uma disciplina complementar da outra, e ela é feita para a gente labutar sobre ela, compreender ela e consequentemente saber resolver problemas relativos àquele universo, àquele multiverso daquela disciplina. Como é que você vê que ele não aprendeu nada? Porque ele não sabe resolver nada relativo àquelas disciplinas. Então ele não sabe nada daquilo ali, ele perdeu o tempo dele, jogou fora o dinheiro dele e o tempo dele. Tanto é que você bota para ele resolver os problemas daquelas disciplinas, ele não sabe. Ele pensa que era para tirar 10. Ele pensa que entrou lá para isso. Ele pensa que sabe. E você não consegue conversar com ele porque ele já se convenceu e é perda de tempo. Você não consegue dialogar com a maioria das pessoas. Não consegue. Elas são as donas da verdade. Certo? Elas pensam que sabe tudo sobre tudo. Por mais que você tente ajudar, ela nunca lhe verá como ajuda, lhe verá como inimigo. Afinal de contas, você está questionando a sabedoria inquestionável dessa pessoa. E ela não quer isso, ela não gosta disso. Pronto, concluímos essa parte aí. E eu quero tratar da ciência da computação, exatamente dos problemas que certas pessoas têm. Não suponhamos, algumas pessoas possuem vocação para cursos derivados da ciência da computação. Por exemplo, o curso tecnólogo de elétrica e eletrônica não é uma ciência. Ela faz parte da ciência
engenharia eletricista, certo? Então, a ciência da computação possui também alguns cursos tecnólogos derivados da ciência da computação, certo? Para pessoas que têm essa vocação, porque esses cursos tecnólogos são para aplicadores, pessoas que têm vocação para aplicar e querem aplicar aquilo ali, porque a ciência da computação não prepara o cabra, não prepara o cara para entrar no mercado, e muitas vezes o cara quer entrar no mercado de programação e tal. E a ciência não é que o cientista da computação não seja capaz de aplicar, não seja capaz de desenvolver, não, mas ele é capacitado para muito mais, não só para isso. Então não faz sentido a gente perder uma mão de obra dessa, um profissional desse, capaz de fazer muito mais na ciência, bota ele para trabalhar com desenvolvimento, com aplicação. Não faz sentido nenhum, até porque somos muito poucos, somos muito raros. E a maioria de nós que somos poucos não tem a oportunidade de estudar, não tem dinheiro, não tem como estudar, certo? Então essas pessoas que querem entrarem no mercado, querem programarem, trabalharem com banco de dados ou o que for, precisam fazer um curso tecnólogo derivado da ciência da computação, né? Tem os nomes, tem análise e desenvolvimento de sistemas e tal. Essa pessoa precisa fazer isso para ela receber o treinamento, o conhecimento, o preparo para o que ela quer, e ela não perder tempo e não deixar de aprender o quanto poderia aprender, porque ela não aprenderá o que ela deveria aprender em um curso de ciência da computação, um curso de análise de sistemas, um curso de engenharia da computação, um curso de sistemas de informação. São cursos de ciência pura. Então é complicado. Embora aparente ser estranho, as engenharias comuns são ciências aplicadas. São ciências para desenvolvimento, são ciências técnicas para técnicos. A engenharia da computação é a ciência pura. Mas o cientista que é engenheiro da computação pode muito bem trabalhar, como qualquer um de nós, com desenvolvimento e aplicação, como eu falei. E aí, para completar, eu acredito essa parte, como é que funciona? O cientista da computação naturalmente é capaz de aprender tanto a engenharia eletricista como os derivados de engenharia eletricista. Só que para nós, cientistas da computação, estudar engenharia eletricista é um desperdício de tempo e de recurso. Então o ideal é que estudemos um curso tecnólogo de eletrotécnica, de eletricidade, para agregar conhecimento, não para trabalhar com aquilo, mas para agregar conhecimento e trabalhar melhor na ciência da computação com aquele conhecimento. Da mesma forma que o curso de robótica, né? Os cursos de robótica superior ou tecnólogo, a gente tem vocação, mas é desperdício de tempo fazermos o curso superior para isso aí. A não ser que a pessoa queira muito e tenha vocação para aquilo ali. Então o ideal é que o cientista da computação faça um curso tecnólogo de robótica. Os cursos de robótica, tem uns nomes, né? E aí ele consegue agregar valor, conhecimento e agregar aquele conhecimento à sua ciência. Ele consegue juntar as duas coisas e trabalhar ao mesmo tempo. Porque ele é um cientista puro, ele é mais capacitado, ele tem mais dons, ele tem mais vocações, ele tem mais habilidades, porque ele tem mais conhecimentos. Como percebemos, o conhecimento tem uma diferença de conhecimento, de informação para conhecimento. O conhecimento ele lhe dá habilidade, a informação não lhe dá nada. Como é que funciona? A gente vê muito, né, pessoas presunçosas em todos os ambientes com certos hábitos. Por exemplo, essas pessoas gostam muito de usar a palavra em inglês, né? Principalmente relativo a equipamentos computacionais. Porque ele quer se sentir mais inteligente, ele quer se sentir melhor que os outros. Então, isso acontece, é complicado. Então, como é que funciona? O cientista da computação, certo? Ele consegue desenvolver habilidade. Como é que funciona? Acontece muito também o seguinte, que essas pessoas presunçosas, elas falam assim atualmente, né, de uns anos pra cá. Pô, finalmente os videogames alcançaram uma geração
de os jogos serem realistas, segundo eles, né? Aí você fala assim com o cara, a pessoa, né, homem ou mulher. Pô, mas você não acabou de assistir, você não disse que assistiu na semana passada os filmes de Guerra nas Estrelas dos anos 70? Aquilo não é realista pra você? Porque aquilo ali foi desenhado por seres humanos, 1970. Aquilo não é realista pra você? Observe que a pessoa tem a informação, mas ela não tem o conhecimento. Consequentemente, ela não tem a habilidade. Aquela informação é inútil. Além dela estar sendo enganada, além dela estar se enganando. Mas a partir do momento que você consegue fazer a pessoa ter o conhecimento, desenvolver o conhecimento em si e ter habilidade, ela não é mais enganada naquele cenário. Ela não será mais enganada naquele cenário. A vida dela muda, ela enxerga diferente as coisas, o mundo muda, ela vê diferente. Certo? Então tem muita diferença de informação, conhecimento, né? E conhecimento é habilidade. É como eu falei no curso, as pessoas tiram muito 10 e tem muita informação. Mas são informações inúteis que não servem para nada, que ele não consegue utilizar em nada. Até porque aquelas informações são inúteis. O que será útil será o que ele desenvolveu em si, labutando naquela ciência, labutando naquela disciplina, labutando naquela informação. Ele desenvolver conhecimento, consequentemente habilidade, consequentemente resolver problemas. Então eu recomendo fortemente que as pessoas que querem trabalharem com o mercado, no mercado de mecatrônica, de eletricidade, de sistemas computacionais, equipamentos computacionais, não percam tempo com as ciências. Vão diretamente nos cursos tecnólogos e saiam trampando onde vocês querem. Chão de fábrica, máquinas, computadores, máquinas no gerais, trem, robôs. Você terá o que você quer dessa forma. Você não perderá tempo. Você desenvolverá em si a competência, as qualidades, né, as habilidades, os conhecimentos que de fato você quer e você tem como desenvolver em si. Então não é bem como muita gente divulga, até mesmo na internet ou no mundo real mesmo, né? Não só no mundo virtual como no mundo real. Então pense nisso, entendeu? Pense nisso, e se você teve alguma reação negativa nesse vídeo, como eu falei no anterior, que muita gente não deve ter assistido, claro, volte o vídeo do começo, veja que já foi explicado, e você não precisa dessa resistência. Tente analisar lá para ver se de fato talvez você não esteja tão certo quanto você pense. E isso controla a sua vida, como eu falei, isso determina a sua vida, isso determina as suas decisões. E talvez não sejam as decisões que você queira, talvez não seja a vida que você queira. Mas você não sabe, porque de fato você não quer ter o conhecimento correto. Você quer estar com a informação que muitas vezes é errada.